Caminho, verdade e vida. Capítulo 9. Reuniões cristãs. Neste capítulo, Emmanuel nos fala da importância das reuniões cristãs, mas ele faz um destaque especial para aquelas onde há o intercâmbio com o plano espiritual. Nos mostra que Jesus, ao ressuscitar de forma gloriosa, vem em espírito reunir-se com os discípulos, trazendo a eles a sua luz, o seu amor, o alimento para a alma daqueles corações. E Emmanuel nos mostra, portanto, que Jesus, a partir desse ato, ele aliviou as determinações de Moisés, porque nós sabemos que Moisés havia proibido o intercâmbio com o plano espiritual. E nesse momento, Jesus vem ao encontro dos discípulos saudosos, mostrando que o intercâmbio, quando ele é útil, quando ele é movido por interesses construtivos, ele é maravilhoso. Claro que nem todas as reuniões precisam ser pautadas pelo intercâmbio com a espiritualidade. Todas as reuniões onde as pessoas se unem para receberem a inspiração e os eflúvios da espiritualidade superior são benéficas. E é por isso que Emmanuel começa trazendo para nós uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, que nos diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, nos diz Emmanuel, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Percebamos aqui, queridos amigos, como Jesus realmente é maravilhoso. Ele não precisou, com palavras, questionar ou mesmo aliviar as determinações de Moisés. Ele, com o seu exemplo, veio ao encontro dos discípulos e mostrou que essas reuniões cristãs, quando elas têm um fim útil, construtivo, positivo, elas são, sim, benéficas. Nós já sabemos que Moisés tinha um motivo real para proibir este intercâmbio, porque em sua época as pessoas utilizavam o intercâmbio com o plano espiritual para a curiosidade, para a satisfação das suas necessidades pessoais, para previsões de futuro, para a solução de problemas do mundo cotidiano. E não é para isso que servem as comunicações com o plano espiritual. Elas precisam ter uma finalidade mais útil, mais construtiva. Ela é utilizada para a caridade, para o amparo, para o auxílio. E é exatamente isso que hoje nós percebemos e aprendemos com a doutrina espírita, que a mediunidade e esse intercâmbio deve ser utilizado para o amparo e para a caridade àqueles que necessitam. Emmanuel, ainda trazendo as suas reflexões, diz para nós: Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração
dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida terrena. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. E nós percebemos, portanto, aqui, ao dizer que, cerradas as portas, as vibrações dos adversários não perturbariam o coração daqueles que buscam o anelo do convívio divino, nós podemos entender isso também da seguinte forma: nós precisamos cerrar as portas do nosso coração para a maldade, para tudo aquilo que é negativo, para as vibrações, para os pensamentos inferiores. Não significa apenas cerrar as portas físicas, mas nós precisamos guardar o nosso coração das influências perniciosas, de tudo aquilo que pode nos afastar do caminho que nós escolhemos, do caminho que nos leva até o Pai. Quando nós realmente, verdadeiramente nos reunimos com esse objetivo construtivo, estejamos nós na Igreja Católica, nos templos protestantes, no Espiritismo, no Budismo, não importa a religião em si, porque tudo depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos mais íntimos, daquilo que verdadeiramente fala o nosso coração. E que nós possamos, portanto, lembrar do exemplo do Mestre, que nessas reuniões maravilhosas, ao lado dos seus discípulos, ele continuou dilatando as nossas esperanças para uma vida melhor e mais feliz. E desde esse momento, o intercâmbio se tornou maravilhoso, o intercâmbio se tornou digno de admiração, digno realmente de ser instituído e vivenciado em nossas vidas, desde que nós saibamos dar a essas reuniões, dar a esse intercâmbio uma boa e feliz destinação. E precisamos, portanto, utilizar o intercâmbio com o plano superior de uma forma construtiva, nos elevando o espírito e facilitando a nossa chegada até o Pai. E finalizando, nos diz Emmanuel: o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. E nós, que temos a honra de sermos espíritas, de conhecermos mais as verdades espirituais, precisamos aproveitar esses momentos da melhor maneira, tirando dessas reuniões todo o aprendizado, todo o amparo, toda a luz que nós necessitamos para a nossa espiritualização, também para que possamos ajudar o nosso próximo a encontrar a sua própria espiritualização, a trabalhar diariamente a sua reforma íntima. Somos agraciados com tantas verdades espirituais e precisamos, queridos amigos, acima de tudo, vivenciá-las verdadeiramente, não apenas tendo conhecimento, mas aplicando-as em nossas vidas. Vamos, assim, fazer então da caridade o nosso lema.